Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite para o estudo do Evangelho. O capítulo 16, utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia interferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Aqui, o Evangelho vem dizer, através de Jesus, que a utilidade providencial da fortuna, para que serve a fortuna, qual é o objetivo da riqueza. Ele fala que a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada. Por quê? Porque, através da riqueza, o ser humano ele se liga às coisas materiais, ao mundo, à terra. Porque todos nós que estamos habitando na terra hoje, nós precisamos da matéria, porque somos seres encarnados e temos um corpo. Mas quando o encarnado vem com essa prova da riqueza, essa prova da riqueza é uma prova difícil. Por quê? Porque o orgulho pode falar mais alto, o egoísmo pode falar mais alto. Mas também o encarnado pode vencer esse obstáculo do orgulho e transformar essa riqueza em instrumento do bem, em auxílio ao próximo, em dar empregos, em dar sustentação ao mais pobre. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a propósito e com discernimento. Que fala bem claro, que qualquer um de nós, nos tornando ricos, podemos nos perder, através da avareza, através do egoísmo, através do querer mais, ter mais, e não pensar no próximo. Mas ele fala que também pode-se ter o caminho, que é o caminho mais difícil, que é o caminho que ele vai perder mais tempo, que é esse aí do orgulho. Mas também que ele pode aproveitar dessa situação e se tornar um homem de bem, e se tornar um espírito que faz diferença no mundo, que se torna importante perante aos olhos de Deus, que são aqueles que aprendem a amar o próximo. Que ele fala aqui também que a riqueza é um instrumento difícil, é uma prova difícil, mas é de importante, é importantíssima, como o veneno, que ele serve de medicação, serve de vacina para a cura. Então, depende simplesmente da visão do encarnado, da mudança íntima, da vontade, do querer mudar, do querer ser melhor, do querer libertar-se do egoísmo. Continuando o Evangelho,
Quando Jesus disse ao moço que eu interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me. Não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos. E, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Quando Jesus disse, àquele homem rico, para ele desfazer dos bens dele e segui-lo, e caminhar junto com Jesus, ele disse para que ele se desfazesse do apego material, para que ele se desfazesse do orgulho, do materialismo, do apego à vida carnal, porque os prazeres da carne, eles são transitórios, eles não são duráveis. E a divulgação do Evangelho, a divulgação da palavra de Jesus é eterna. É o que faz a salvação, é o que faz a libertação do espírito. Porque a encarnação, ela é pequena, é como um sopro. Quando se vê, já nasceu, já cresceu, já desenvolveu ou não desenvolveu as virtudes, e já passou-se, Então, quer dizer, a encarnação é uma oportunidade que temos, que é presente de Deus. Por isso que tem que se desfazer-se desse orgulho, desfazer-se, desse materialismo e se tornar, um trabalhador do Cristo, um trabalhador, de Jesus, com convicção, com vontade de ser melhor. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar o pai e a mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Então o Evangelho diz, o tempo todo para a gente, aqui confirma, que não basta cuidar dos pais, que é um dever, é uma lei natural, honrar pai e mãe, é um dever de todos nós, que não basta não falar mal do próximo, não ficar inventando calúnia, que não basta não ser frívolo, não ser orgulhoso, precisa ser caridoso, precisa fazer o bem, precisa ter ação, ter vontade, querer ajudar o próximo. Que a máxima, a caridade é o que faz essa lei de progresso. Então, fora da caridade não há salvação. Então, a chave que Jesus nos diz, nos instrui, é que devemos ser seres, pessoas encarnadas, caridosas. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Olha, essas palavras de Jesus, de deixar tudo e segui-lo, significa deixar, deixar a vida própria, o trabalhar para si próprio,
o cuidar de si próprio o tempo todo. Porque, pela lei de progresso, é necessário que as pessoas, que nós temos um trabalho para prover o alimento, o pão de cada dia, mas não o acumular, né? Não o reter, né? Não o querer só para si, e sim querer para todos igualmente, pois somos todos filhos de Deus e o nosso dever para com o próximo é cuidar um dos outros, né? Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem constentação um poderoso elemento do progresso intelectual. Então, a riqueza é necessária. Os meios, né, os recursos materiais são necessários para que haja progresso intelectual, para que haja, né, tecnologia, informação, para que haja novos medicamentos. Então, é necessário para uma pesquisa que se tenha dinheiro. Mas ele diz aqui no Evangelho que se a riqueza é fonte de muitos males, isso se deve à forma de uso que o homem faz dela. Se o homem usa com abuso, se o homem usa simplesmente para o bem próprio, não há evolução, porque a riqueza não constitui uma evolução moral. E sim as atitudes, né, a mudança. E o que ele fala assim, é que a caridade. Se o rico for caridoso, não importa a condição dele ser rico, ele é caridoso e é isso que importa. A condição financeira, ela é a necessidade do encarnado no momento como prova. Mas essa prova pode ser usada para o bem comum, para o bem da sociedade, para o bem de todos, né? Se usarmos de acordo com a vontade de Deus. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações do povo a povo tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida. E seguramente, mas, para fazê-lo, necessitava de recurso. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. Então, para haver, né, esse intercâmbio, né, entre pessoas, entre cidades, né, entre trabalhadores, houve a necessidade do desenvolvimento, de desenvolver tecnologia, de desenvolver meios, recursos, né, favoráveis a todos, né, porque se não tem uma matéria-prima em Minas Gerais, vai pegar no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Para isso tem que haver, né, carretas, caminhões, né, aviões. Então, nós sabemos que para que haja, né, uma vida boa, um bem-estar material,
é necessário a riqueza. Foi necessário que o homem desenvolvesse, né, essa boa vontade de trabalhar, de adquirir os meios necessários. Então, o homem, com efeito, tem necessidade de trabalhar para a melhoria do globo. Quer dizer, não só própria, para a evolução de todos, da nossa cidade, do nosso país, né, do nosso universo, porque o objetivo é a evolução do globo. Então, a riqueza é necessária para a evolução do globo. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas, com razão, pois é considerada elemento do progresso. Então, o Evangelho vem nos dizer que a riqueza é um elemento do progresso intelectual, né? É elemento de desenvolvimento de inteligência. E a inteligência desenvolve o todo, porque o ser humano precisa pensar com razão, com raciocínio, com lógica, sobre o que é melhor, sobre o que é importante. Então, cabe ao homem, cabe ao ser encarnado desenvolver as virtudes morais, porque através da matéria, há a possibilidade da evolução. Então, quando Deus permite a prova da riqueza, ela é de extrema importância. Agora, cabe a todos nós, a todos os homens encarnados, a fazer essa transformação moral, essa mudança no íntimo, em querer o bem comum para todos os encarnados, pois somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, somos irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, né? Que os internautas possam colocar nos comentários, né? Tirar suas dúvidas, que tenhamos todos uma boa noite.